Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Minha música vai acordar sua filha, o pai milionário riu, até a primeira nota. O Hospital São Lucas de São Francisco nunca tinha conhecido tal silêncio. Não um silêncio comum, mas um silêncio denso, carregado, quase sagrado. O tipo de silêncio que se sente em lugares onde a vida hesita, tremula, e onde a esperança se torna um sopro quase inaudível. No quarto andar, no final de um longo corredor onde os passos das enfermeiras ecoavam como preces reprimidas, estava o quarto 417. A luz que banhava o quarto era suave, quase irreal. O sol da manhã filtrava-se através de longas cortinas brancas que esvoaçavam lentamente na brisa do ar-condicionado. A mobília era simples e imaculada. Na cama, conectada a uma série de máquinas piscantes, uma menina dormia, imóvel, o rosto sereno, mas congelado numa ausência perturbadora. Emily Cartwright, 9 anos. Cabelos loiros cuidadosamente escovados, pálpebras fechadas, pele de uma palidez frágil. Filha única do famoso Ricardo Cartwright, um dos homens mais ricos e influentes dos Estados Unidos. Era 97 dias que ela não tinha aberto os olhos. 3 meses antes, uma chuva fria caía sobre a área da Baía de São Francisco quando um caminhão desgovernado atingiu o SUV da família Cartwright em um cruzamento. Graças à mãe de Emily morreu instantaneamente. Richard, gravemente ferido, foi salvo por seu motorista. Mas Emily, ela sobreviveu, embora ninguém conseguisse entender como. Seu coração batia, seu cérebro mostrava atividade mínima, mas ela não respondeu mais. Os médicos falaram em coma profundo. Um estado vegetativo, mas estável. Não há despertador. Nenhuma morte. Um meio-termo gelado, onde até as orações pareciam se perder. Richard Cartwright, um homem de lógica e controle, foi desarmado. Este homem, que foi visto na primeira página do Forbes e jornais econômicos, fundador de Tecnologias Cartwright, construtor de um império baseado em inteligência artificial, segurança digital e neuropróteses, tornou-se uma figura fantasmagórica nos corredores do hospital. Ele havia mobilizado tudo que o dinheiro podia comprar: neurologistas de Stanford, pesquisadores de Tel Aviv, especialistas em sono de Munique. Ele fretou jatos particulares para trazer máquinas revolucionárias, encomendou implantes testados apenas em chimpanzés e pagou médios em segredo. Mesmo que isso lhe custasse o orgulho. Ele tentou de tudo. Sem sucesso. Todos os dias ele sentava-se ao lado da cama da filha. Ele lia seus livros favoritos, às vezes A Teia de Charlotte, às vezes contos nórdicos que ela adorava. Ele beijava-lhe a testa e permanecia ali por horas, contemplando seu rosto imóvel. Às vezes colocava a mão sobre a dela, na esperança de que um arrepio, uma pressão, uma explosão de vida quebrasse a agonia da espera. Mas nada estava acontecendo. A sala estava cheia de bip regular do monitor cardíaco, o clique seco do ventilador e o murmúrio silencioso das máquinas. Mesmo esses sons pareciam insignificantes comparados à imensidão do vazio. E com o passar dos dias, Richard Cartwright afundou-se cada vez mais em um abismo de solidão silenciosa, um abismo onde milhões eram inúteis, onde a tecnologia era silenciosa, onde até os médicos olhavam para baixo quando ele entrava. Foi uma guerra contra o invisível, uma batalha perdida antecipadamente. Ele havia parado de falar com os jornalistas, abandonara o conselho de administração de suas empresas. Morava naquele quarto, vivendo de café frio, dormindo na poltrona ao lado da cama. Alguns disseram que ele havia perdido o juízo. Ele não sabia mais no que acreditava. Tinha até começado a falar baixinho com Deus, ele que nunca havia rezado. Não exatamente para pedir um milagre, mas para que Emílio entende onde ela estava. E então, uma manhã como qualquer outra, cinzenta e pouco promissora, quando ele saiu por alguns minutos para atender uma ligação de um advogado no térreo, e garoto desconhecido atravessa a porta do hospital. Um garoto com um violão. E tudo que Richard acreditava ser possível, racional, explicável, estava prestes a mudar. Naquele dia, o hospital St. Luke fervilhava de entusiasmo. Da entrada principal até o saguão, uma tensão pairava no ar como um fio elétrico prestes a se romper. Jornalistas se aglomeravam perto das portas de vidro, brandindo microfones e câmeras, atentos ao menor movimento da equipe do hospital. E ainda sem melhora? É esperada uma declaração do Dr. Mendelssohn hoje? E o pai? Dizem que ele passa as noites lá. Sussurros se misturavam aos flashes das câmeras. Circulavam rumores de que Richard Cartwright finalmente se manifestaria. O mundo inteiro acompanhava a história da pequena Emily, que estava em coma há 97 dias.
Ela não era apenas uma criança, representava um drama humano no cerne de um império empresarial, uma tragédia pessoal que se tornará um assunto público. Mas ninguém prestou atenção à criança sentada na calçada, exatamente o oposto. O menino magro, com os joelhos dobrados contra o corpo, segurava um violão velho e desgastado rachado na lateral. As cordas pareciam frágeis, cansadas, mas em suas mãos, elas viviam. Ele não tocava alto nem para impressionar. Ele tocava para alguém ouvir, mesmo sem parar. Sua música tinha uma simplicidade pungente, acordes lentos, às vezes dissonantes, mas repletos de emoção crua e sem adornos. Transeuntes pararam. Um velho depositou uma moeda. Uma enfermeira parou com a garganta apertada. Até uma criança, segurando a mão da mãe, virou-se para ele com um olhar fascinado. Jaiden Brooks, 13 anos. Cabelos pretos espessos e rebeldes, uma aparência de calma perturbadora, como se estivesse observando de outro mundo. Ele não foi à escola. Nunca teve um professor de música. Mas tocava como se carregasse consigo a memória de séculos. Ninguém o havia ensinado, e ainda assim parecia para saber o que os outros tinham esquecido. Dizia-se que seu pai havia sido preso em Oakland quando Jaiden tinha apenas 7 anos, que ele havia crescido em lares adotivos. Ele nunca falava da mãe. Alguns diziam que ela estava morta, outros que ela o havia abandonado. Mas Jaiden não corrigiu ninguém. Naquela manhã, ele acordou antes do amanhecer em um beco perto da rua do mercado. Ouviu uma voz enquanto dormia. Uma voz de criança. Uma voz suave e perdida que dizia: "Vamos lá. Preciso ouvir. Preciso de música." Ele tinha razão para onde ir, sem saber por quê. Ele caminhou por quase uma hora, passando por bairros ainda sonolentos e bondes vazios. Chegou em frente ao St. Luke no momento em que os primeiros raios dourados de luz tocavam as janelas do hospital. Ele sentou-se. E ele jogou. Então, sem dizer uma palavra, encostou o violão na parede, levantou-se e entrou. Os seguranças não o notaram a princípio. Ele andou como se pertencesse àquele lugar. Calmo. Natural. Na recepção, a enfermeira-chefe, Carol Whitmore, uma mulher na casa dos 50, rigorosa mas humana, olhou para ele, intrigada. "Você está perdida, pequena?" Ela perguntou suavemente. "Não. Eu vim por ela," ele respondeu simplesmente. "Ela? A garota. A do quarto 417. Emily." Carol franziu a testa. Você sabe que ela é." "Eu sei. É por isso que tenho que jogar." Ela deu uma leve risada nervosa. "Escute, isso é muito gentil, mas esta sala é privada." Ela é filha do bilionário Cartwright." Jaiden assentiu lentamente, como se já soubesse de todos os detalhes. "Não quero dinheiro. Não quero nada. Só quero tocar." Ela me ouviu. Agora é a minha vez de tocar para ela. Carol ficou boquiaberta por um momento. Ele não estava mentindo. Ele realmente acreditava o que ele estava dizendo. E ainda mais estranho, ele irradiava uma forma de calma, quase confuso. Mas antes que ela pudesse responder, um segurança se aproximou. "Há algum problema aqui?" E atrás dele, como uma corrente de ar frio, entrou o próprio Richard Cartwright, parecendo rígido, cansado, mas ainda imponente em seu terno escuro. Ele parou de repente ao ver o garoto. "O que é isso de novo?" Jaiden se levantou, segurando seu violão na frente dele, inabalável. "Tenho que tocar para sua filha." Os guardas se aproximaram, mas com um gesto brusco, Richard fez sinal para que parassem. "Você está brincando, eu espero. Acha que pode simplesmente entrar aqui assim? Isto é um hospital, não um circo. Eu sei que ela está dormindo. Mas ela falou comigo. Não com a boca. Ela me chamou." Richard o encarou exasperado, mas também perturbado. Já vira loucos, charlatões, manipuladores. Mas aquele garoto não era nenhum vigarista. Falava com uma calma desarmante, como se estivesse em uma missão, como se esse momento tivesse sido escrito muito antes de ele vivenciá-lo. "Ela está em coma. Não o corpo dela. A alma dela. Ela está presa. Ela está esperando por um som que reconheça." Richard soltou uma risada seca e amarga. "Você acha que com 3 acordes de rua vai ganhar mais que meus milhões? Universidades inteiras, laboratórios particulares, neurocirurgiões renomados. Vai me dizer que é você com seu violão quebrado, quem vai acordar minha filha?" Jaiden não respondeu. Apenas olhou para o violão, e depois voltou a olhar calmamente. "E só uma música. E se não mudar nada, eu vou embora." O silêncio se instalou. Os guardas aguardaram. A enfermeira Carol olhou para Richard, com os olhos ligeiramente úmidos. "E se só uma canção?" Ela sussurrou. "Ele não está pedindo nada. Ele não tem nada a perder." Richard hesitou por um longo tempo. O rosto da filha voltou à sua mente.
Sua vozinha. Seu riso. O jeito como ela dançava descalça pela sala de estar. Tudo bem, disse ele finalmente exausto. Só uma música. Só uma. Jaiden entrou no quarto 417 com uma lentidão quase ritualística, como se cada passo contasse, como se estivesse entrando em um lugar sagrado. A atmosfera era surreal. O ar parecia suspenso, congelado entre dois mundos. A luz filtrada pelas cortinas brancas banhava o quarto com um brilho suave e dourado, como de um eterno fim de tarde. Um cheiro discreto de desinfetante ainda pairava no ar, misturado ao doce aroma de lavanda que Richard difusorava todas as manhãs para que Emily nunca se afastasse de sua memória olfativa favorita. Emily ficou ali, imóvel, com o rosto em paz, quase calmo demais. Cabelo loiro, cuidadosamente escovados todos os dias por uma enfermeira compassiva. Estavam espalhados sobre o travesseiro. Ursinho de pelúcia rosa, desgastado nas bordas, mas ainda lá, permaneceu em seu braço esquerdo, no mesmo lugar por 97 dias. Jaiden aproximou-se lentamente com uma reverência silenciosa. Sentou-se na cadeira aos pés da cama, onde tantos médicos haviam proferido seus diagnósticos, onde Richard havia adormecido de fadiga ou dor. A pose do violão nos joelhos, como um curandeiro colocaria as mãos sobre um paciente. Seus dedos, ainda sujos da rua, tremiam levemente, não de medo, mas de emoção reprimida. Ele fechou os olhos e respirou fundo. E então, ele tocou. A primeira nota ecoou suavemente no espaço. Frágil, como a voz de uma criança sussurrando em um sonho. Não parecia sair de um instrumento, mas deu próprio ar. Ela deslizou entre as máquinas, as paredes, as dobras do lençol, como se estivesse procurando alguma coisa. Alguém. Depois uma segunda nota mais baixa, mais redonda, como uma resposta. E então uma melodia nasceu. Não era uma canção aprendida, nem uma composição ensaiada. Era uma linguagem ancestral, instintivo, que só a alma poderia entender. Uma espécie de canção de ninar invertida, não para fazer você dormir, mas para despertar o que estava dormindo profundamente. A melodia evocou as sonhos de infância, risos em um jardim de verão, estrelas vistas pela janela de um quarto. A mão de um pai acariciando uma bochecha antes de dizer boa noite. Era doce, frágil, melancólico, e ainda assim cheio de esperança. Na porta, Ricardo permaneceram congelados. No início ele não acreditou, mas muito rapidamente algo dentro dele cedeu. E nó interno, formado pela dor, pela tristeza, pela frustração do desamparo, se afrouxou. Ele sentiu um calor subir a garganta. Suas mãos, cerradas nos quadris, começaram a tremer. Não era só música. Era uma verdade nua e crua, uma voz esquecida pelo mundo, uma oração que não precisava de palavras. E de repente, movimento, pequeno, e piscar de cílios. Então o dedo mindinho direito de Emily estava tremendo. Uma pulsação. Richard deu um pulo, como se tivesse levado um golpe. Não conseguia acreditar, mas Jaiden não olhou para cima. Ele continuou a jogar, suas pálpebras fechadas, como se estivesse lendo uma partitura invisível traçada pelas batidas de um coração que retornava a ele. Então uma voz quebrou o silêncio. Fraco, áspero, mas vivo. Pai. A palavra disparado como uma bala silenciosa, cruzando o coração de Richard. Ele cambaleou e agarrou-se ao batente da porta para não cair. Seus olhos se arregalaram. Correu para a cama e caiu de joelhos, segurando a mão de Emily, que ele não ousou apertar com muita força. Emily! Meu Deus! Você está me ouvindo? É você? Você está aí? Os olhos de Emily se abriram lentamente. Duas pupilas azuis, ligeiramente veladas pelo sono, o encaravam. Ela não parecia surpresa. Pelo contrário, sorria como se tudo estivesse normal. Ela gentilmente virou a cabeça na direção de Jaiden. E num suspiro que parecia vir de outro mundo, sussurrou. Eu conseguia ouvi-lo, pai. A música dele, até lá. E no escuro. A história se espalhou como fogo pelo mundo, quebrando barreiras de continentes e fusos horários. Em menos de 48 horas, o nome de Emily Cartwright, a menina em coma, foi associada a de um misterioso menino de rua, Jaiden Brooks, cuja música havia realizado o que a ciência havia declarado impossível. Canais de notícias ao redor do mundo abriram seus noticiários com esta notícia improvável. A pequena Emily Cartwright acordada por um músico de rua desconhecido. As redes sociais enlouqueceram. Milhares de mensagens, imagens e teorias se multiplicaram, misturando descrença, admiração e esperança. As propostas chegaram aos montes. Do Gravadoras, seduzido pelo potencial mediático de um jovem prodígio que surgiu do nada, imediatamente quis contratar Jaiden, garantir contratos exclusivos com ele e organizar turnês internacionais.
Programas de entrevistas, reality shows e revistas de prestígio ofereciam quantias astronômicas por uma entrevista ou aparição pública. Alguns produtores já sonhavam com um filme baseado em sua história. Queríamos conhecer a criança, protegê-la, transformá-la em um ícone. Mas Jayden não estava em lugar nenhum. Repórteres vasculharam abrigos para jovens, moradias sociais e as ruas escuras de São Francisco. Testemunhas relataram sua presença aqui e ali, mas todas as vezes ele já havia desaparecido, como um fantasma no coração da cidade. Richard Cartwright, devastado além das palavras, recusou todas as ofertas da mídia. Ele contratou uma agência privada e uma equipe de detetives experientes, especializados em investigações complexas e crianças desaparecidas. Ele queria entender. Ele queria encontrar a criança que trouxe sua filha de volta à vida. Durante semanas, esses detetives vasculharam cada canto da cidade. Item: abrigos noturnos onde jovens sem teto poderiam procurar refúgio. Item: centros de acolhimento para crianças em dificuldade. Item: os bairros carentes, onde a luz do dia parecia ter dificuldade em penetrar. Mas todas as vezes, Jayden parecia ter desaparecido. Nenhum vestígio tangível. Nenhuma pista real. Poucos dias depois de Emily acordar, uma enfermeira do hospital, Carol Whitmore, encontrou em sua mesa uma folha de papel escrita à mão, cuidadosamente colocada em seu caderno. Nesta folha, uma mensagem escrita à mão, simples e misteriosa. Alguns corações estão adormecidos. Basta uma vibração para que se lembrem de quem são. Jayden. Hoje, Emily Cartwright, 17 anos. Ela não é mais a frágil menina em coma profundo, mas uma jovem luminosa e apaixonada, cujos dedos dançam graciosamente nas teclas de um piano de cauda branco, na casa da família transformada num verdadeiro santuário de música e esperança. Todas as manhãs, seu quarto se enche com as notas delicadas que ela compõe, as melodias que escreve, as histórias que conta em canções. Ela canta sobre seus medos, suas alegrias, seus sonhos para o futuro, mas também sobre a luz invisível que a tirou da escuridão. Todos os anos, no aniversário de seu despertar, chega um envelope sem remetente. Dentro, um buquê de flores silvestres, sempre diferente, e uma pequena partitura manuscrita, escrito por uma caligrafia desconhecida. Emily nunca mais viu aquela mão misteriosa, nem sequer ouviu uma voz que pudesse dizer obrigada, ou adeus. Mas em cada nota, em cada flor, ela sente a presença gentil e discreta daquele que a salvou sem jamais buscar reconhecimento. Muitas vezes ela fecha os olhos, escuta e pensa ouvir, ao longe, o som de uma guitarra chamando-a novamente. Quanto a Ricardo Cartwright, ele também mudou. O empresário implacável que comandava um império de tecnologia virou a página de sua vida passada. Deixou os escritórios frios dos arranha-céus, demitiu-se de todos os seus cargos, para se dedicar a uma causa que finalmente considerou digna do seu poder e dos seus recursos, a criação da Fundação Jayden para a cura através da música. Este centro, localizado no coração de São Francisco, é um lugar único onde a música se torna medicina. Um refúgio gratuito para centenas de crianças em cuidados de longa duração, jovens cujos corpos ou mentes estão presos em silêncios impostos. Richard frequentemente conta essa história para qualquer um que queira ouvir, em palestras, em entrevistas, às vezes simplesmente para amigos próximos. Ele explica que a maior dívida de sua vida não é com os bancos nem com os acionistas, mas com um rapaz desconhecido sem endereço, sem dinheiro, que segurava uma frágil guitarra nas mãos e carregava consigo uma verdade mais poderosa que todos os tratamentos médicos do mundo. E às vezes, quando a noite cai sobre a Bahia e as luzes se apagam lentamente nas ruas tranquilas de São Francisco, alguns transeuntes solitários juram ter ouvido o som silencioso, quase mágico, de uma guitarra. Uma guitarra que toca uma melodia tão pura, tão sincera, que parece tocar a alma adormecida da própria cidade. Uma canção que dá vontade de acordar, mesmo que você não durma.